Vamos agora então na primeira questão, que tem a ver com que o PT oficializou neste domingo a candidatura de Lula à reeleição na convenção partidária. Isso foi em São Paulo. O petista fez 5 novas promessas narrativas. No ano passado, nas eleições passadas, fez a mesma coisa e a maioria não cumpriu, para um eventual 4º mandato, e pediu desculpas por aquelas que não cumpriu. Eu sei que você não gosta, eu também não gosto, mas a gente tem que soltar o vídeo para depois poder falar sobre ele. Então, solta o TP. Eu peço desculpa pelos erros que eu cometi, peço desculpa pela coisa que eu não fiz, mas eu quero dizer para vocês que o nosso governo está dando a vocês armas, argumentos, sabe, que vocês nunca tiveram na história desse país. Você tem um governo que entregou mais do que prometeu e que vai entregar muito mais. Você já sente que está cada vez mais difícil de ele falar? Eu não entendo nada do que ele fala. Cada vez está mais difícil. O problema não é o que não consegue entregar, presidente Lula. É por que não consegue entregar. Esse é o ponto. E eu insisto, e isso já foi inclusive debatido aqui na mesa, que deveria ter uma responsabilidade social sobre as promessas de campanha que não são cumpridas. Se são promessas estruturais e não são cumpridas, a pessoa tem que perder o mandato, porque isso se chama estelionato eleitoral. Eu fui votado porque prometi uma coisa que depois não fiz. Então é a mesma coisa você casar com uma pessoa pensando que ela era do jeito que era até casar. E depois que casou, aí cambiou, mudou tudo e é outra pessoa. Ao apresentar as prioridades da campanha, Lula defendeu uma mudança em seu próprio perfil. Como será isso? Vamos ouvir. Nesse quarto mandato, vocês vão ver. Eu não quero Lulinha paz de amor, eu quero Lulinha porreta. Eu quero Lulinha que vai fazer o que a gente ainda não fez. O que ainda não fez. 4 anos, já teve 2003, 2007, aí veio Lula, Dilma 2010, Dilma 2014, até 2016, agora voltou 4 anos atrás e ainda tem coisa para fazer. Meu amigo, se você não fez até agora, ou você não quis, ou você não sabia como fazer, ou você não podia fazer. Não tem desculpa. O petista declarou que, aos 80 anos, está, abre aspas, infinitamente melhor, fecha aspas, do que em mandatos anteriores, e afirmou que, se vencer a disputa, não pretende concorrer novamente ao cargo no fim do 4º mandato. Óbvio! O cara vai ter 85 anos, 84 anos. Vamos ouvir, vai. Eu estou pensando isso, não é porque eu tenho 80 anos, não, porque eu tenho 80 anos, mas eu quero que vocês saibam. Isso é uma confissão minha. Hoje, com 80 anos, pelo fato de ter me preparado, eu estou infinitamente melhor do que quando eu tinha 57 anos, que eu tomei posse do meu primeiro mandato. Eu não vou ter chance de disputar o Penta, porque eu resolvi, depois da gente entregar o Brasil perfeitamente para o povo brasileiro, nós vamos sair de férias para namorar mais uns 20 anos. Estou me segurando para não comentar sobre isso, mas vamos apresentar a pauta toda e depois abrimos os debates. O petista também defendeu mais investimentos na área de defesa e disse que o Brasil precisa estar preparado para evitar ameaças externas e garantir sua soberania. Acompanhe mais esse trecho. E nós precisamos investir na defesa. Eu quero estar preparado para que ninguém invada esse país para levar o presidente como eles invadiram. Eu quero estar preparado para a paz. Quero estar preparado para a paz. São muita coisa, mas o Luiz Arthur vai anotando. Ele vai querer investir na defesa, mas vai precisar de dinheiro para isso, né? Então, anota essa. Durante o discurso, Lula voltou a defender o combate à violência contra a mulher e afirmou que, abre aspas, quem bate em mulher não precisa votar nele. Fecha aspas. Mas vai votar, garoto. É o perfil, vai votar, fica tranquilo. Dizendo que prefere perder esses votos, abrir mão dessa posição. Vamos ouvir a baboseira. Fizemos tudo, não. Lógico que não dá para fazer tudo.
mas a gente vai caminhando. Deus levou 7 dias para fazer o mundo e ainda não acabou. Porque só vai acabar o dia que a gente acabar com o jeito ruim no mundo, sobretudo com a violência de homem contra a mulher desse país. E o PT tem que ter coragem, o meu governo tem que ter coragem de dizer alto e bom som: não tem problema que eu perca algum voto, mas não é necessário e não é possível. O cara vai ter que escolher, ou ele vota em mim, ou ele bate na mulher. Se bater na mulher, não precisa votar em mim. E como vai fazer a auditoria disso? Desculpa, vai ter um que bateu na mulher e fala: desculpa, você vai votar em quem? Vai estar na urna, né? Bateu na mulher bateu ou... na mulher ou não bateu na mulher? Que ridículo. O petista também afirmou que sua candidatura não precisa, abre aspas, inventar nada nem contar mentiras, fecha aspas, porque, segundo ele, o governo tem realizações para apresentar aos eleitores em todos os estados do país. Prometo que está terminando, tá? Então, escuta de novo a voceira. Nós não temos que contar uma inverdade nessa campanha. Nós não temos que inventar nada para dizer para o povo. Quem é governo não pode fazer um programa de governo dizendo um monte de coisa que ele ainda não fez. Porque o povo vai perguntar: se vai fazer, por que não fez? O que motiva um governo ganhar as eleições é se o legado dele for merecedor de confiança e de respeito. Quem fez pode prometer mais, quem não fez não tem o que prometer. Essa é a lógica da nossa campanha. Arthur, começo por você, mas pegue a baboseira que mais goste de todas as que ele falou e você comenta o que você quiser. Vamos lá, Segre, é difícil, hein? São muitas. Vamos lá. O Lula falou o seguinte, que não quer mais o Lulinha Paz e Amor, ele quer o Lulinha Porreta. Bom, se o Lulinha Paz e o Amor já destruiu o Brasil, eu imagino que não vai fazer o Lula Porreta, né? Vai implodir o país. Então, tenho muito medo desse Lula Porreta. Ele falou que não vai disputar um 5º mandato porque ele quer depois tirar férias e namorar por mais 20 anos. Bom, em primeiro lugar, 5º mandato não seria possível porque o Brasil só tem uma reeleição. Então, já que é golpe, Lula, é golpe que você está propondo. Em segundo ponto, se a questão são férias, antecipa, a gente já dá agora. Aliás, vamos fazer um acordo, nós estamos começando em agosto. Tira hoje férias, a gente paga seu salário até dezembro. Combinado? Não precisa trabalhar mais. Não precisa trabalhar. Deixa o Alckmin lá. Férias agora. Vai namorar, Lula. Namora, aproveita. Tá com 80 anos. Fica perdendo tempo falando com um político. Vai aproveitar a vida. Né? Vai querer mais um mandato para depois vai namorar só com 84 anos. Ih, tá perdendo tempo. Vamos lá. Investimento em defesa, Segre. Bom, um governo que gasta mais do que arrecada em todos os anos vai investir em defesa como? Da onde vai sair o dinheiro? Aumentando mais a dívida? Não me parece prudente. Agora, Lula, seja honesto para falar com as pessoas. Sério mesmo que alguém acredita que você vai conseguir ter um orçamento para a defesa que vai ser suficiente para impedir que alguém, e a gente sabe que esse alguém a que você se refere é o Trump, que alguém venha aqui e tire na marra o presidente, como fizeram no país que você não mencionou, que foi na Venezuela? Você pode gastar o que você quiser em defesa. Se os Estados Unidos quiserem vir aqui te tirar na marra, tira. Seja realista. Então não fica criando encrenca. Os Estados Unidos não vão fazer isso porque o Brasil é um país grande, é a maior economia da América Latina, nós somos respeitados no mundo como país, independentemente do governo, e não pelas suas bravatas. E não é porque o Brasil vai investir em segurança, em defesa, e isso que vai inibir os Estados Unidos a tirarem na marra um governante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, sinceramente, Segre, se isso tudo que o Lula falou é o plano de governo dos próximos 4 anos, eu espero sinceramente que este governo não exista e que venha outro governo no lugar do Lula. Agora, João, não precisa de narrativas. Para que gasta uma fortuna em publicidade do Estado? Se não precisasse de narrativas, o povo sentiria o que ele está fazendo. Não precisaria de publicidade. Vamos começar por aí. Por outro lado, ele menciona um monte de coisas para a sua base eleitoral. Essa questão da mulher, quem bate mulher não precisa votar em mim, como se fosse um excludente, né? O que deveria ser é, se alguém bateu na mulher, tem que ir preso. E preso não votar em ninguém. Não votar nele, não votar em ninguém. E isso seria um pouco mais justo. De fato, a lei foi aprovada, mas só que não vai valer agora.
vale depois, na próxima eleição, não sei quando começa a valer. Então, é uma sequência de questões não comprováveis, de um monte de coisas que ele prometeu na campanha em 2022 e não cumpriu. Picanha, sigilo, para mim é uma das mais ruins, sigilo. Arcabouço fiscal que ia ter equilíbrio em 2024, superava em 2025, superava em 2026. O que não aconteceu é muita promessa vazia, né? Exatamente, Segre, é muita promessa vazia. Esse personagem Lula é um personagem datado, né? Um personagem mofado, um personagem que já cansou o cenário político do Brasil. Ele entende que a gente poderia pensar numa reforma eleitoral, evidentemente, administrativa. O Brasil precisa de várias reformas, mas uma eleitoral seria no sentido de copiar os Estados Unidos, de ser só 2 mandatos que a pessoa pode ter, independente de ser reeleição ou não, igual o Trump. Agora ele está no 2º mandato, ele não poderia concorrer a um 3º, porque se a gente corre o risco de enfrentar um 4º mandato do Lula e perde qualquer sentido se falar em democracia, alternância de poder, ainda mais considerando o aparelhamento que o lulismo faz da máquina pública. Além de, evidentemente, a questão do Congresso, né? Aquela eleição de meio de mandato que o presidente enfrenta, igual nos Estados Unidos, as middle terms, que é a população vai te dizer se está no caminho certo ou no caminho errado. Se te mantiver, em maioria, normalmente no Congresso, você está no caminho certo. Se não, se trocar é que você está no caminho errado e você ainda tem tempo ali de fazer uma manobra. E ele, especialmente a questão da defesa, ele fala, vou investir em defesa, tá, mas vai começar quando, né? Porque ele está no 3º mandato, quando que vai começar? Nunca começou, então? Em verdade é essa. Vide a declaração americana dos terroristas, PCC e Comando Vermelho, até hoje o Brasil, desde essa declaração, não apresentou. Falou, não precisa disso porque o meu plano é este. O Brasil não apresentou nenhum plano desde então. Então, e aí ele volta naquele marxismo cultural, né? De mulher, homem, já foi muito tempo da questão do negro, de cota, não sei o que, agora ele volta nessa questão de mulher. A mulher, e olha que a mulher em si foi o principal assunto em todas as convenções partidárias de todos os partidos. Todos. O que mais se falou foi mulher, proteger a mulher, salvar a mulher, dar internet para a mulher, bolsa para a mulher, arma, ninguém falou que deveria ser. O que deveria ser seria a arma, né? Não spray de pimenta. O porte de arma, aí você se defende. Então, todo mundo está debatendo esse tema como se isso fosse o grande problema do Brasil, é a proteção da mulher. E não é. É um falso problema, entende? Então, todos lá foram lá falar, o Lula falou isso, aí ele falou essa groselhada que você mencionou, de quem bater na mulher não vota em mim, não sei o quê, só que ele já tinha falado do corintiano, que o corintiano poderia bater, depois teve a questão do filho dele, que teve a acusação de violência doméstica, não se sabe em que pé que está esse assunto, eu não sei. Então, ele vai no final e fala, a gente só trabalha com a verdade, né? Não tem que combater a inverdade. Enfim, esse personagem está bem cansado, mas assim, o eleitor precisa acordar também, né? Porque não dá pra gente... Sei que o Flávio está aos atropelos, a campanha, mas muitas vezes o eleitor exige muita coisa de um e nada do outro. Esse personagem Lula não está no mesmo patamar de igualdade. Então, assim, é impossível o Brasil franquear um 4º mandato ao Lula e sair ileso. Não tem. Se isso acontecer, a gente vai regredir boas décadas aí, Segredo. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.